Pronto. Mas eu vou pedir para que vocês entrem nesse site aqui, que é o bootstrap.com ou getbootstrap.com. Vou partilhar o link de qualquer forma aqui no chat com vocês. O Bootstrap é de certa forma, um meio que nos permite implementação de CSS de forma um pouco mais amigável. Para isso é necessário que a gente implemente ou instale algumas libraries no desenvolvimento nativo. No desenvolvimento que nós estamos trabalhando, que é Blazor, isso não é necessário. Então, o Blazor, por natureza, ele já vem com implementação aqui. Deixa eu abrir aqui o Solution Explorer de CSS. Se a gente vier aqui no root, ele já tem aqui, já traz o Bootstrap como padrão de CSS para implementação. O que é que isso permite? Permite que nós implementemos padrões de CSS já existentes de maneira, como eu disse, mais amigável. Para isso, a gente tem aqui a documentação do Bootstrap, que indica como é que isso pode ser implementado, para as coisas ficarem um bocado mais interessantes visivelmente, falando. Tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui como é que a gente poderia transformar aqui vou começar com essa parte de baixo, depois a gente vai aqui um bocadinho mais para cima. A nossa lista de uma forma mais interessante. A gente poderia, um exemplo, fazer disso aqui uma grid ou uma tabela. Então, vamos ver se existe algum componente aqui no Bootstrap que nos permita implementar esse tipo de lógica ou de layout. Então, aqui a gente tem no Bootstrap, aqui embaixo, em Customize, Layout, a gente tem aqui um exemplo que é Grid. A gente tem outros componentes aqui embaixo, como, por exemplo, esses todos aqui, que são utilities, cards, alerta, accordions, layout em si, tá? Overview. Vamos trabalhar aqui. Temos aqui, por exemplo, tabela também, tabela. Mas também temos o grid, que eu acho mais interessante de trabalhar, que é isso aqui. Então, como é que funciona? A gente vai simplesmente, malta, copiar o que está aqui e colar lá. Mas ele diz aqui como é que em Bootstrap a gente consegue implementar essa lógica. Quem não sabe... 3C, HTML. Ok. Quem não sabe basicamente o que é HTML, HTML é uma linguagem interpretada em que nós conseguimos, através da utilização de tags, permitir que a página, que a leitura da página, ela se converta em algo visualmente aceitável. Aqui nós não temos, dentro do Blazor, a implementação de uma página HTML diretamente. O que a gente tem é uma implementação indireta de página HTML. A página HTML, ela vai aparecer aqui. Ela vai estar dentro da app.razor. Isso aqui é a página HTML que nós trabalhamos. E tudo que nós fazemos no Blazor, ele é implementado aqui no body dessa página. Então, aqui é que o que nós fazemos aqui, por exemplo, no Home Razor, ele vai ser apresentado no body da página. Da página HTML, que é isso aqui. Esse body aqui. Então, vou abrir aqui esse HT3 Schools, W3 Schools, desculpe, e eu vou partilhar esse link com vocês. Tá? Por quê? Só para a gente entender basicamente, não vamos fazer tutorial nenhum, mas o entendimento razoável do que é um HTML. Aqui ele já exemplifica, não é? Aqui é a indicação do tipo de documento que nós vamos trabalhar. Por quê? Existem documentos que a indicação do doctype pode não ser HTML, pode ser outro tipo de documento específico. No nosso caso, é mesmo HTML. Então, aqui, a tag HTML indica que o ficheiro começa aqui e termina onde a tag HTML
é encerrada. Então, aqui ela é aberta, aqui ela é encerrada. Lembrem-se que existem as tags auto-closed, que são as tags em que elas começam e já no final do sinal em que elas estão representadas, existe uma barra para indicar que ela é auto-fechada. No caso aqui, HTML começa aqui e termina aqui. A interpretação, o interpretador vai ler de cima para baixo, começando aqui até aqui. As últimas informações vão sempre prevalecer, pois se eu tiver informações de CSS, por exemplo, que sobrepõe as informações que já foram vistas, o que vai prevalecer vai ser a informação de CSS que vai estar embaixo. O documento ele é dividido em cabeçalho, corpo. Isso é o básico, mas existem outras divisões. Existe o footer, que a gente não está vendo aqui, além do head. Existem outras subdivisões. Existe o meta, existem outras tags que indicam a divisão aqui do HTML. Dentro das tags, nós temos uma coisa que se chama atributos. Que são isso aqui. Ó. Por exemplo, ele está dizendo aqui, ó, os atributos são as informações que a gente insere dentro de uma tag. Então, por exemplo, aqui a gente tem um href, que nada mais é do que a indicação de que no A, que é uma âncora, o A é de anchor, eu tenho uma referência externa a um link, pode ser interna também. O que vai estar entre as tags, ó, tag de abertura. Dentro da tag eu tenho atributo. Entre as tags eu tenho children, ou filhos. Isso quer dizer assim, nem todas as tags permitem filhos, tá? Essa permite. E aqui permite que eu especifique o texto que vai receber a indicação de URL. Quando eu carregar nesse texto, eu vou ser encaminhado para esse URL. Então, o A é de âncora. Sempre que eu quero indicar um hiperlink, eu uso o A. Deixa eu ver muito mais coisas aqui. O mais importante para já, as divs. A div é um tipo de container que é utilizado de forma muito mais genérica. Ele pode se tornar qualquer coisa, entre aspas. Né? Por quê? Eu posso especificar aqui uma div, ela vai ter uma classe. E essa classe que a div tem, está aqui indicando, ó, ela vai ser nada mais, nada menos a indicação do CSS que vai moldar essa div. Então, a gente usa muito divs. Existem muitas tags, a gente viu, por exemplo, a âncora, existem muitas outras, mas a div a gente usa muito mais, porque pela forma genérica que ela pode ser utilizada. Então, a div é igual a outra tag qualquer, começa e termina, abre e fecha. Tá? Lembre-se sempre dos sinais. Posso ter atributos. O atributo, geralmente, que a gente utiliza dentro da div é só mesmo class. Só mesmo esse aqui. Então, aqui no Bootstrap, ele está indicando, por exemplo, que eu vou ter uma div da classe Container Text Center. Isso aqui é uma especificação de CSS que o CSS vai transformar essa div nesse tipo de indicador. Depois eu tenho uma outra div que é row. E depois eu tenho 3 outras divs que são colunas. Então, div container é tudo isso. Div class container é tudo isso. Né? Div class row é essa row aqui. E div class call é 1, 2, 3 colunas. Então, eu vou pegar isso tudo aqui, ó, vou copiar, tá, do grid e vou colocar aqui na nossa página Home Razor. Vou fazer isso aqui só nesse primeiro item, aqui nesse primeiro for each, tá? Então, eu vou colar aqui, por quê? Para vocês entenderem a lógica. O for each, certo? Ele vai repetir rows, ou seja, cada vez que eu entrar aqui é como se eu estivesse entrando numa row.
Então, ele vai criar quantas rows forem necessárias para quantos itens existirem. Se existirem 3 itens, são 3 rows. Então, aqui, a minha div class container vai ficar fora do foreach, e tudo que está aqui dentro vai ficar dentro do foreach. Por quê? Porque o foreach é a própria row. Então, aqui, ó. Isso aqui vai ficar aqui fora. Deixa eu só fechar aqui. Eu copiei mal. Isso aqui fica aqui, ó. É muito importante isso aqui, ó. A gente saber que o meu for each vai estar dentro de um container e as minhas rows vão estar dentro do for each. Porque cada row é um item desse. Então, o item 1 vai criar uma row, o item 2 vai criar outra row e assim sucessivamente. Então, as colunas são nada mais nada menos do que isso que a gente colocou nos P's aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui o Ctrl X, vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser uma coluna. Esse aqui, ó, Ctrl X, vai ser uma outra coluna. Esse aqui, eu tinha colocado, vai ser uma coluna também. E vou adicionar mais uma coluna. Para isso, eu vou copiar essa coluna aqui, ó, e colar embaixo. E eu posso adicionar quantas colunas eu precisar. E aí aqui eu vou colocar o input checkbox. Ctrl X, input checkbox vai vir para cá. Posso apagar isso aqui tudo em um. E o que é que eu vou ter aqui, malta? Vou ter a minha div row, uma row para cada item, que vai ter 4 colunas, uma para o título, uma para a descrição, outra para o utilizador e uma para o checkbox. Eu vou atualizar aqui meu código somente no hot reload, porque eu não fiz nenhuma alteração em código, somente na parte do... Deixa eu ver se ele alterou. Não acho que alterou. Vou precisar talvez fazer mesmo um restart. Vamos fazer aqui. Pronto, tá aqui. Engraçado porque não é... Ah, ok. Tá certo. Depois eu posso tirar isso aqui também. Mas vamos ver lá. Fernando. Tarefa 1. Tarefa description. Add. Vejam lá agora. Aqui. Já tenho a tarefa apresentada em uma coluna. Em coluna não, em uma linha. Vou colocar 2. Segunda coluna aqui. Ou segunda linha. Eu fico falando coluna. Deixa eu só apagar isso aqui, ó. Senão vai causar algum probleminha lá. Tarefa 3. Então, completo. Vejam lá que o código aqui ainda tá o anterior. Para já, então. Eu vou copiar o mesmo código que está aqui, ó. Como é igual, malta, e eu só mudo uma condição aqui, que é o true para false. Vou copiar isso tudo aqui, Ctrl C, e vou colocar aqui embaixo agora. Vou tirar isso aqui, ó. E depois a gente vai colocar um cabeçalho, ó, na própria grid. Para isso a gente acrescenta uma row antes do for each. Então aqui vai ser true. Vou executar meu código aqui novamente. Fazer um restart do meu código. E agora eu vou adicionar aqui. Agora, veja aqui que eu já tenho também uma coluna aqui. Se eu quiser, por exemplo, isso para terminar, né? Modificar
cores e outras características da minha